Que a paz, a graça, a misericórdia, o amor de Deus esteja em nossos corações todos os dias, a nossa vida, né? Hoje eu estava lendo 1 Samuel, capítulo 5, fala a respeito da arca e me chamou muita atenção uma parte e eu queria compartilhar com vocês. Fala assim, né? Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Dagom era o deus deles e eles pegaram a arca do Senhor depois de terem chegado da guerra e colocaram a arca do Senhor junto com o Deus deles. Levantando-se, porém, na madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Ali durante a noite, teve uma guerra de verdade e uma guerra de mentira, né? Entre verdade e mentira, a arca do Senhor e Dagom, que era o Deus deles. E ambos eram figura representativa, era uma arca que representava o Senhor Deus e era um ídolo, né, que representava o Deus deles. E eles tornaram pó no lugar Dagom, ok? No dia seguinte, levantando de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou de Dagom. Aqui, novamente colocaram de pé. No dia seguinte, lá estava ele caído de novo, só que aí a cabeça e as mãos cortadas. Ou seja, é um domínio de mentira, é uma mão que não pode fazer nada, e eu tô aqui manifestando meu poder e falando que eu não aceito duplicidade, eu não aceito estar junto com outro Deus. Ou escolhe a mim, ou eu não aceito duplicidade. E nós muitas vezes somos insistentes, nós queremos Deus dentro de nós para atrair benções, para atrair coisas boas para a nossa vida. Mas queremos também manter junto com Deus as nossas vaidade, as nossas ilusões, o nosso eu. Nós queremos manter junto com Deus a ira, a maldade, o engano, a mentira. Queremos manter a nossa vida com regalias e fazer o que queremos. Não queremos obedecer e estar nos estatutos de Deus, nos seus mandamentos, mas queremos Ele dentro do nosso coração, mas junto com outros deuses. A nossa razão, né? Os nossos pecados, entre outras tantas coisas. E Deus não aceita duplicidade. Ou Ele é Deus na nossa vida, somente Ele, ou Ele se manifesta mostrando que Ele não se agrada daquilo. De alguma maneira Ele vai se manifestar. E quando Deus se manifestou, eles entenderam de que Deus incomodava. Então era melhor tirar Deus dali e deixar Dagom. E foi o que eles fizeram. Eles tiraram Deus
e deixaram Dagon. E muitas vezes por causa de não conseguirmos ter fidelidade com Deus, nós preferimos os deleites da vida, preferimos viver esse tempo presente do que entregar a nossa vida a Cristo e viver como Ele quer que nós vivamos, e desprezamos Deus para viver os deleites desta vida passageira. Daqui a pouco não estamos mais aqui, daqui a pouco já passou a nossa existência na Terra. É muito rápido, é um sopro. E depois que eles tiraram de dentro do templo de Dagon, eles foram rodear outra cidade com a arca. E Deus se manifestou novamente e veio doenças para aquela cidade. E então eles se reuniram, né? Tava rodeando a cidade com a arca. E eles se reuniram e fizeram uma reunião e resolveram que não ia entrar com aquela arca naquela cidade. Muitas vezes nós queremos Deus para ficar rodeando nós, para ficar nos guardando, só para isso, mas não queremos Ele dentro do nosso coração. Porque Ele não se associa com outros deuses, mas Ele mostra o poder dEle, Ele mostra, ó, eu posso destruir o seu Deus, eu posso tirar Ele de dentro de você. Mas nós preferimos às vezes tirar Deus da nossa vida e ficar com os nossos desejos, ficar com as nossas vontades, realizando os nossos planos, realizando os nossos ideais e não buscando saber o que é que Deus requer de nós. Nós temos que prestar atenção quando Deus está falando para saber o que Ele quer falar. Porque muitas vezes nós ouvimos o grito de Deus, a voz de Deus, mas não entendemos o que Ele está falando porque não atentamos o que é que Ele quer falar. Deus está falando e nós não prestamos atenção no que Ele quer falar. E muitas vezes fazemos as nossas interpretações e vemos um Deus que está irado, que está bravo. E não é isso, né? Então, depois que eles rodearam essa cidade, que as doenças chegou naquela cidade, eles fizeram a reunião e falaram, não, vamos tirar a arca daqui. E tiraram a arca de lá de novo e foram para outra cidade. Só que quando chegou naquela cidade, a fama da arca já tinha corrido tanto e era tão maléfica a fama da arca que eles não quiseram que entraram naquela cidade mais. Então chegaram já e falaram, não, vocês vão querer matar nós? Não entra aqui com a arca. Não, nós não vamos aceitar a arca aqui. Então eles decidiram levar a arca para Israel, falando que lá era o lugar da arca. Muitas vezes nós pregamos Deus de uma forma tão errada, nós pregamos Deus de uma forma tão invertida, com tanta mentira a respeito de Deus, porque não conhecemos Deus, não sabemos o que Ele quer falar com nós, e aí nós saímos falando de Deus de uma forma tão errada, tão errônea, que quando muitas pessoas ouvem falar do Evangelho, eles nem querem Deus para eles mais. Não querem. Ah, não, esse Deus é muito difícil de seguir Ele, é muito difícil, Ele é um Deus de... Então, que nós possamos atentar para ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus, o que é que Ele realmente está dizendo quando Ele fala. E muitas vezes nós falamos assim, ah, não, é só fulano que consegue servir a Deus, é só ele, isso aí é para ele, essas coisas assim, eu não consigo servir a Deus. Meus irmãos, servir a Deus é um prazer, é uma alegria, não há peso em servir a Deus, quando o servimos por amor. Agora, quando nós servimos a Deus por interesse, se torna um peso.
Imagine você levando um casamento por interesse, é um peso. Quando nós trabalhamos só pelo dinheiro, é um peso. Mas quando trabalhamos por prazer, quando estamos casados por amar, é diferente, as coisas ficam leves. E às vezes nós levamos um evangelho tão pesado para as pessoas e não temos empolgação, não temos o amor a Deus dentro do coração para transferir para as pessoas que Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus amoroso, é um Deus de compaixão, de misericórdia. Nós não apregamos esse Deus, nós apregamos um Deus de castigos. Se você não fizer isso, Se você não fizer isso, Deus não te abençoa. Ah, mas se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Irmãos, esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho. Leia as escrituras, leia a Bíblia e veja qual é o verdadeiro evangelho. Que tenha o amor em nossos corações para que ele transborde quando nós falamos de Deus, que sintamos prazer em servi-lo, que sintamos prazer em agradá-lo, né? Que o Senhor nos dê a graça, irmãos, de não tirar Deus do nosso coração para ficar o nosso eu, ou outros deuses que nós levantamos dentro do nosso coração. Muitas vezes Deus vem e derruba aquele Deus, nós vai lá e coloca ele de pé de novo dentro de nós, que nós prestamos atenção no caminho, irmão, que façamos para agradar a Deus, que Ele é digno, Ele é nosso Pai, é o nosso Criador, Ele provê todas as coisas, Ele faz crescer o fruto, as flores, Ele faz tudo por nós. Deus não precisa de fruto, Deus não precisa de flores. Ele abriu o Jordão por causa dos filhos dele, para atravessarem o Jordão. Ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Deus não precisava passar dentro do mar, Deus não precisava passar dentro do rio. Não. Ele abriu pelo seu povo, ele mandava maná por causa do seu povo. A misericórdia dele é infinita. Agora cabe a nós ser murmuradores, ser reclamões de servir a Deus, achar um peso, uma carga ser servo de Deus. Não é isso. Servir a Deus é um prazer. Olhe para a natureza, não para adorar a natureza, mas para ver Deus se manifestando na sua glória, fazendo crescer árvores, fazendo os pássaros cantar, cuidando de cada detalhe da natureza. Busque Deus nas mínimas coisas e pouco a pouco vá conhecendo quem é realmente Deus. Nós precisamos conhecer Deus, precisamos. Davi, em Salmo 5, ele disse assim que Deus não é um Deus que habita com a impiedade. Ele tinha essa consciência que Deus não vive no meio da impiedade. Nós queremos trazer Deus para a nossa vida, para resolver nossos problemas, mas não queremos Deus para ser o nosso Deus, o nosso esposo, né? Quem aceita ficar em duplicidade num relacionamento é amante. Não é marido, não é a esposa. Quem é esposo de verdade, legítimo, ele não aceita a duplicidade no casamento. Porque dói, se sente traído, se sente ferido. Mas o amante aceita. Você pode ficar com seu marido e ficar comigo. Mas Deus, Ele é tudo em todos. Ele é tudo em nossa vida. Então não tem como ter duplicidade. Que o Senhor nos conceda a graça de limpar o nosso coração de tudo que não agrada a Ele, para que Ele possa viver, reinar, ser dono absoluto da nossa vida, do nosso coração, de todo o nosso ser. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração.